Hoje, caros amigos, iremos trabalhar o assunto análise dimensional, assunto esse que não é novidade para nós já tivemos a oportunidade de estudar isso em aulas anteriores, porém, iremos efetuar a resolução dos exercícios do seu capítulo 24. Para começo de conversa, o que seria essa análise dimensional? Na física, análise dimensional, você vai pegar uma determinada grandeza física, vai analisar as unidades de medida que você utiliza no sistema internacional e vai dimensionar isso em três frentes: massa, comprimento e tempo. Massa, comprimento e tempo. Vamos dar um exemplo. Vou mostrar para você como é que você faria isso. Vamos relembrar aqui. Vamos pegar a grandeza, a velocidade. O que é velocidade? Velocidade, amigos, é o espaço dividido pelo tempo. Variação de espaço dividido por variação de tempo é velocidade. Como é que eu faria o dimensionamento de grandezas nessa situação envolvendo velocidade? Eu faria o seguinte, ó. Velocidade igual espaço. Espaço vai entrar onde? Como massa, como comprimento ou como tempo? Como comprimento. Você representa pela letra L. Sobre ΔT é tempo, representa pela letra T. Você vai fazer assim, ó. A análise dimensional da grandeza e velocidade vai ficar L. Você vai jogar esse T aqui para cima quando você traz um termo do denominador e do numerador. Quando você faz essa inversão, você troca o seu expoente. Vanks, não existe expoente aí. Existe, amigo. Quando nós não temos expoente, significa que o expoente é 1. Então aqui vai ficar L, T menos 1. Pronto, isso aqui seria a análise dimensional da grandeza velocidade. Faz um outro exemplo. Vamos colocar aqui aceleração, que é uma grandeza muito utilizada. Quando eu falo em aceleração, eu precisaria, para efeito de análise, lembrar da fórmula. Não tem jeito. Como é que se calcula a aceleração? A aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Para eu fazer a dimensão dessas grandezas, olha aqui, para fazer esse dimensionamento aqui, no lugar de velocidade, eu não vou escrever de novo a fórmula metro por segundo, por quê? Porque eu já fiz agora há pouco aqui. Como é que eu colocaria no lugar da velocidade? L, T menos 1, sobre tempo. Esse tempo vai subir, ele virá como? Negativo. T menos 1 vezes T menos 1. Conclusão. A análise dimensional da grandeza e aceleração seria L, T menos 2. Pronto. Vanks, eu notei que nenhuma das duas que você fez tem massa. Quando a gente não tem massa, se você quiser acrescentar, e o autor pode fazê-lo, pode colocar o M com o expoente 0, tá? Você também poderia encontrar L1, T menos 2, aqui ó. Quando a gente não vê ninguém aqui, tem o número 1, você não é obrigado a colocá-lo. Como também você pode escrever assim, ó, velocidade M0, L, T menos 1. Se você encontrar esta anotação, saiba que ela existe, porque todo qualquer valor numérico ou estrutura matemática que esteja escrito na forma de potência e o expoente for 0, você já sabe. Isso aqui dá quanto? Quando a gente eleva alguém a 0, ele vale 1. Lá na sua página de número 41, o autor traz para você algumas questões que eu vou resolvê-las e você vai acompanhar comigo. Essas questões que envolvem parâmetros de análise dimensional, elas exigem que a gente preste atenção no texto, porque ele vai citando algumas fórmulas matemáticas, ele vai citando algumas grandezas, alguns parâmetros que serão referência para o cálculo. Para isso, muitas vezes o autor não te dá a fórmula. Por exemplo, a gente vai resolver esse exercício e você vai entender o que eu estou falando ao longo da resolução, que não está no texto aquilo que eu preciso. Veja, a velocidade das ondas em uma praia pode depender de alguns dos seguintes parâmetros: a aceleração da gravidade, ó, a altura da água e a densidade da água. Olha só, olha o que ele citou aqui para nós: gravidade, altura e densidade. Fazendo análise dimensional, observa-se que a velocidade da onda não depende de um dos três. Olha lá. Ele citou quais? Gravidade, altura e densidade. Bom, gravidade é aceleração. Gravidade é aceleração. L, T menos 2. Acabei de fazer como exemplo para você ali. A altura é H. Como é que fica? L. Só L. Como assim, Van, que só L?
Tá lembrado da análise dimensional que eu acabei de ensinar para você, né? Massa, comprimento e tempo. A altura entra em qual grupo? Entra no grupo do comprimento. E densidade? Aqui exigiria de você um aspecto importantíssimo. Qual deles? Lembrar da forma de densidade. O que é densidade? Densidade é a razão entre a massa e o volume. É isso aqui que você tem que lembrar. Densidade é a relação entre massa e volume. Vamos ver aqui. Como é que ficaria a análise dimensional da densidade? No lugar de massa, você coloca M. Volume. Volume entra em qual dos três análises? Massa, comprimento ou tempo? O que é que você vai fazer? Eu vou usar comprimento. Volume são quantas medidas? Vanks, volume são 3 medidas. Muito bem. Comprimento, L. Área, L2. Volume, L3. O que é que você está falando? Estou falando isso aqui, pessoal. Preste atenção. Comprimento, área, volume. Para comprimento, eu preciso de quantas medidas? Uma, L. Área, eu preciso de quantas medidas? Duas, largura e comprimento, por exemplo. L ou 2. Volume, preciso de quantas medidas? 3, L3. Física não se decora, se entende. Então, como é que ficaria aqui? Densidade é massa sobre L, a terceira. O que é que você vai fazer? Eu disse para você que quando tiver alguém lá no denominador, você passa para cima como? Um expoente negativo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Bom, ele pediu para você analisar essas 3 situações e verificar qual delas a velocidade não depende. Então vamos fazer aqui para lembrar. Como é que é a velocidade? Acabei de fazê-la aqui na página anterior, para relembrar na forma de exemplo. Eu mostrei para você que velocidade era espaço dividido pelo tempo, não foi? Que velocidade, a grandeza, a velocidade ficaria espaço entre a L, tempo T, e aí nós fizemos, ficou como? L, T, menos 1. Vamos fazer uma comparação. Compare a grandeza, a velocidade, com as 3 que estão aqui citadas para você e verifique qual das 3 o parâmetro não serve. Vamos lá. Gravidade, LT menos 2. Tem L na velocidade? Tem. Tem o T? Também. Altura, L na velocidade? Tem. Densidade, tem L? Tem. Tem massa? Não. Então, amigo, ó, velocidade não depende da unidade de massa. Então, qual seria? Não depende da unidade de massa, unidade M. Qual seria das 3 que você iria descartar? Nós iremos descartar quem? Quem é que fica fora? A densidade. Então, as 2 perguntinhas que ele fez. Como é que fica a expressão da velocidade? LT menos 1, tá aqui. Qual das grandezas ou parâmetros citados que não tem referência direta com velocidade? A densidade. Por quê? Porque na análise dimensional da velocidade não aparece massa. Essa seria, portanto, a nossa primeira questão. Vamos agora para a questão de número 2, que ele diz assim. A velocidade de propagação de uma onda sonora, que é uma onda mecânica, é determinada por V igual a D alfa vezes P beta. Interessante essa relação matemática aqui. Onde D é densidade. E P é pressão. Meu amigo, se você não souber como é que se calcula densidade, como é que se calcula pressão, você não consegue fazer. Antes, der para você me explicar o que isso quer dizer? Você viu que agora há pouco, na questão número 1, eu precisei lembrar que densidade era massa sobre volume? Pois é. Vamos lembrar aqui. Preste atenção. Densidade é massa sobre volume. E pressão? O que é pressão? É força dividido por área. Massa dividido por volume. Pressão, força dividido por área. Vanks, eu estou me lembrando que quando você falava sempre em força, você sempre cita a lei de Newton, exatamente, a segunda lei de Newton. Como é que se calcula força? Massa vezes aceleração. É assim que a gente tem que perceber. Então, o que é que ele está querendo que você faça nesse exercício? O que ele está querendo aqui é que você descubra o valor do alfa e do beta. Ele quer que você descubra quanto que vale esses nossos amiguinhos aqui, ó. O alfa e o beta. O que é que a gente vai fazer?
A sugestão que eu lhe dou é que você escreva todo mundo com as suas respectivas dimensões. Ó, grandeza e velocidade vai ser igual a densidade vezes quem? Densidade elevada a alfa vezes a pressão elevada a beta. A partir de agora, você vai ter que escrever essas estruturas de acordo com as características de cada uma. Eu vou fazê-las aqui, ó. Velocidade. Eu posso até fazer direto. Por quê? Porque a gente já fez 2 vezes. Porém, com o intuito de você fixar isso e não esquecer mais, eu vou fazer de novo. Ó, velocidade é espaço pelo tempo. Grandeza e velocidade vai ser espaço, L, tempo, T. Como é que vai ficar a velocidade? L, T, menos 1. É bom que eu fique fazendo de novo para você treinar. Vanks, não tem massa nele, né? Não, a massa você pode colocar M0. Vamos fazer o que agora? Densidade. Como é que você vai fazer densidade? Massa sobre volume. Como é que ficaria? Presta atenção. Já fiz agora há pouco. Massa eu coloco M. Volume são 3 medidas. L3. Como é que vai ficar isso aqui, Vanks? Isso aqui vai ficar densidade como M, L, menos 3. Você vai passar subindo aqui com sinal negativo, ok? Qual é o último que a gente vai ter que fazer? Pressão. Como é que é a pressão, Vanks? Pressão é força dividido por área. Pressão é força por área. O que é força? Força, amigos, é massa vezes gravidade. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vamos dar uma passeada lá nas leis da mecânica? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Ah, lembrei. A gravidade é uma forma de aceleração. Quando eu quero calcular o peso, eu pego a massa e multiplico pela aceleração da gravidade? Exatamente. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quando eu for fazer força, eu vou colocar, olha para cá, presta atenção na segunda lei de Newton, eu já vou jogar aqui, ó. No lugar da massa, eu coloco M, e a aceleração é LT menos 2, porque a aceleração é velocidade dividido por tempo. Então, como é que eu vou montar isso aqui? M, L, T menos 2. Dividido por quem? Dividido pela área. Área sem quantas medidas? Vamos lembrar, comprimento eu coloco L, área eu coloco L2, volume eu coloco L3. Então, como é que eu vou fazer aqui? L2. Joga essa criança aqui para cima. Como é que vai ficar a nossa pressão? M, L, L menos 2, T menos 2. Concluí aqui. Vou concluir. Nossa pressão vai ficar M, L menos 1, T menos 2. Presta atenção no que eu fiz. Ó. Tenho velocidade, tenho densidade e tenho pressão. Tudo nos mínimos detalhes. O que a gente vai fazer agora, nada mais, nada menos do que substituir. Como assim, Ivan, substituir? Veja o que eu vou fazer. Eu vou separar as informações do exercício que eu trouxe para você. Elas estão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa expressão que eu tenho aqui, ó, da velocidade. Ó, isso aqui foi o que eu lancei lá no comecinho, que eu trouxe para você, tirei do texto. Eu vou pegar essa galera que está aqui. No lugar das velocidades, eu vou colocar quem? LT menos 1. Como nós estamos fazendo parâmetros de comparação, eu vou colocar M0, L, T menos 1. Tudo bem? Igual a quem? Densidade. Quem é a densidade? M vezes L menos 3, fecha, elevado a quem? A alfa. E pressão? M, L menos 1, vezes quem? T menos 2. Isso aqui tudo é elevado a quem? Isso aqui está elevado a beta, Vanks. Muito bem, está elevado a beta. Presta atenção o que é que vai acontecer agora. Presta atenção. Eu vou fazer as comparações com um termo em relação ao outro, que eu vou achar o alfa e o beta. Mas antes disso, eu tenho que calcular essa estrutura que apareceu aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. M0, L, T menos 1, igual a... Lança aqui, ó, M alfa, vezes L menos 3 alfa, vezes M beta, vezes... Quem é que está agora aqui? Menos beta, né? Ó, menos 1 vezes beta, menos beta. L menos beta. Que mais? T menos 2 beta.
Ivan, o que você quer fazer agora? O que eu vou fazer? Eu vou juntar. Existe uma regrinha da matemática que produto de potências de mesma base, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Então eu vou repetir aqui a grandeza dimensional da velocidade, mLt menos 1. Vou juntar os m's e os l's que estão aqui do lado direito. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. Então vai ficar m alfa mais beta. Vezes. Eu tenho menos 3 alfa com menos beta. Desculpe, o L, menos 3 alfa com menos beta. Como é que vai ficar isso? Menos 3 alfa menos beta. Vezes. E o T? O T, Vanx, eu tenho menos 2 beta só. Bom, agora, amigos, deixou de ser física. Agora é matemática. O que você vai fazer? Fazer comparações. Como é que você vai fazer comparações? Bom, eu vou primeiro pegar bem aqui para achar o beta. Se você conseguir visualizar, eu vou ficar muito feliz. Ó. Qual é o expoente do T no lado esquerdo? Menos 1. E do T do lado direito? Menos 2 beta. Então, usa isso. Usa isso para achar o beta. Vamos lá, ó. Presta atenção. Menos 1 igual a menos 2 beta. Quando eu passar o menos 2 dividindo, vai ficar menos 1 dividido por menos 2 igual a beta. Achei o beta. Quanto é que vale o beta? Meio. Pronto, guardou. Já morreu. Qual é o outro que você vai poder ajudar a utilizar? Aqui você tem dois caminhos. Eu vou fazer aqui do lado, ó. Eu vou aproveitar aqui o espaço reduzido, mas você é capaz de entender o que eu vou fazer. Eu vou pegar o m de um primeiro termo com o m do segundo. Quem é que está o expoente do m no primeiro termo? 0. Quem é que está no segundo? Alfa mais beta. Alfa mais beta. 0 igual alfa mais meio, que é o beta que você acabou de achar. Quando você passar o meio para o primeiro termo, ele vai negativo. Quanto é que vai ser o alfa? Menos meio. Terminou o exercício. Perguntou-se quais seriam os valores dos expoentes alfa e beta. Quais são os que você achou? Alfa menos meio, beta mais meio. Nossa, Vanks, que questão linda. Essa questão é lindíssima, pessoal. Essa questão é lindíssima. Vamos para a questão seguinte. Na questão de número 3, ele diz, na lei da gravitação universal de Newton, novamente, Newton na parada. Vamos ver se você lembra das leis de Newton, não especificamente das leis da mecânica. Aqui está falando da lei da gravitação universal. Só dar uma passeada aqui no conhecimento que você já tem. Quando Johann Kepler traz para nós as suas leis e fala sobre o comportamento dos planetas girando em órbitas elípticas ao redor do Sol, ele não conseguiu explicar por que é que não se chocavam. Newton, após a morte de Johann Kepler, pega esses estudos e faz um aprofundamento e traz para nós a lei da gravitação universal. E o Newton falava assim, matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Está aqui, ó, a lei da gravitação universal. F igual a G, que multiplica M1 vezes M2, dividido por quem? Por distância ao quadrado. Aqui ele chamou a distância ao quadrado, a distância de R. Você também pode encontrar isso aqui como D, não tem problema. Aí ele diz assim, procure a unidade G no sistema internacional. Tá vendo lá, ó? A lei da gravitação universal de Newton estabelece que duas partículas de massa M1 e M2, separadas por uma distância R, se atraem com uma força F dada por, tá ali a lei da gravitação universal, em que G é uma constante denominada constante universal de gravitação. Bom, se eu quero a unidade G na análise dimensional, eu tenho que isolá-la. O que é que eu vou fazer? Vou passar esse R2 para cá. F vezes R2 igual a G vezes M1 vezes M2. E agora eu vou pegar esses dois e vou passar dividindo, que eu tenho que deixar o G sozinho. F vezes R ao quadrado sobre M1 vezes M2 igual a G. Portanto, amigos, qual é a unidade que eu vou trabalhar? G é igual a força vezes R ao quadrado sobre M1 vezes M2. A partir desse momento, o que é que eu vou ter que fazer? Simplesmente eu vou fazer a substituição. De que maneira, Vanks? G é igual. Só que aqui, ele não está pedindo para que você... Normalmente, quando a gente faz análise dimensional, a gente faz como? A gente trabalha com quais grandezas? Massa, comprimento e tempo. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu unidade. Como assim unidade no sistema nacional? Unidade no sistema internacional. Quilograma, metro, segundo e assim por diante. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui força
distância e massa. Só isso que você tem que se preocupar. Não tem que fazer nada além disso. Bom, o que é força? Força é massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração. O que é força? É dada em Newton. Massa vezes aceleração. Como é que ficaria massa vezes aceleração? Quando eu trabalho com força, eu trabalho com a unidade de Newton. Força é massa vezes aceleração. Olha o que eu vou fazer. Massa, no sistema internacional, é dada em quê? Em quilograma. E aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Só queria dar uma dica aqui, porque às vezes o aluno fica enrolado com essa informaçãozinha bem aqui, que eu vou escrever. Ó. Tanto faz você colocar metro sobre S2, como colocar M vezes S menos 2. Por que você está falando isso? Que às vezes a gente encontra nessas anotações e a gente confunde, muitas vezes a gente até confunde. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar do jeito que eu estou colocando aqui, metro sobre quem? Sobre segundo ao quadrado. Embaixo, o que você tem lá embaixo? Massa 1 vezes massa 2. Como é que você faz massa 1 vezes massa 2? Quilograma vezes quilograma. É assim que você vai ter que fazer. O que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou pegar o quilograma que tem aqui e vou cancelar um deles. Ó. Vou cancelar. E aí, o que a gente vai ter de sobra? O que sobrou aqui para nós? G vai ser igual quilograma vezes metro, que isso aqui seria a força, né? Se ver se a gente esqueceu alguma coisa, não esquecemos nada. Vezes, quem é que você vai colocar aqui na frente? Esquecemos sim, ó. Esqueci desse moço bem aqui, ó. Distância ao quadrado, não foi que ele deu para nós? Foi. É força vezes distância ao quadrado. Então, bem aqui tem quem? Tem metro ao quadrado. Antes que eu esqueça, senão a gente vai ter um problema na resolução. Então, vamos escrever como é que vai ficar isso? Metro vezes metro ao quadrado fica metro ao cubo. Sobre, quem é que está aqui? S2 sobre quilograma. Você tem essa opção, Vanks? Não, você não tem essa opção não. Então, o que é que você vai fazer? Você vai manter a primeira fração e vai multiplicar com o inverso da segunda. Então, quando você fizer isso aqui, vai ficar como? G igual a metros cúbicos sobre, olha aqui, quilograma vezes S2. Pronto. Qual seria a alternativa que eu encontrar para a grandeza chamada G, que a gente conhece como constante universal de gravitação, a sua estrutura no sistema internacional? Metros cúbicos sobre quilograma vezes segundo ao quadrado. Eu vou apagar esse 2 aqui, colocar um pouquinho mais alto, senão você vai pensar que é vezes, que é expoente. A alternativa da questão de número 3, nós iríamos obtê-la na letra E. Na questão de número 4, ele diz assim: 3 constantes fundamentais da física estão ligadas pela relação x vezes y vezes e ao quadrado igual a 1. X vezes y vezes e ao quadrado igual a 1. Aí ele dá o valor do x, 12,6 vezes 10 a menos 7. Nos dá o valor do y, 8,9 vezes 10 a menos 12. Aí ele pergunta, qual o valor aproximado de z? Meus amigos, isso aqui deixa de ser física, vai ser uma conta de matemática básica. Vai ser trabalhosa, mas é matemática, tá? Vamos lá, no lugar do x, 12,6 vezes 10 a menos 7. No lugar do y, 8,9 vezes 10 a menos 12. Vezes, no lugar do z, repete, z ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. 12,6 vezes 8,9. Vamos ver quanto é que vai dar essa criança, para a gente poder trabalhar. 12,6 multiplicado por 8,9. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 112,14. 112,14. Eu vou ficar com 112,14 e vou trabalhar com as potências 10 a menos 7 e 10 a menos 12. Vai dar 10 a menos 19 vezes z ao quadrado igual a 1. Vanks, o que você vai fazer aqui? Eu vou pegar essa galera que está aqui, 112,14 vezes quem? Vezes 10 a menos 19. E vou fazer o quê? Eu vou passá-los aqui dentro de uma estrutura que é a parte que envolve o quê? Que envolve raiz quadrada.
eu vou precisar aqui trabalhar com o quê? Expoente 2. Expoente 2 aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou transformar isso aqui. Ó. Vamos buscar aqui Z2 igual a 1 sobre 112,14 vezes 10 a menos 19. Z2 vai ser igual. Vamos fazer 1 dividido por 112,14. 112,14. Quando você dividir, você vai encontrar 0,009. 0,009. Esse 10 a menos 14 sobe, tá, amigos? Vai ficar 10 elevado a 14. Z ao quadrado vai ser igual. Vamos escrever isso aqui na forma de potência. Isso aqui é 9. 9 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer isso aqui 9 raiz quadrada. Eu vou jogar já na raiz quadrada, tá? Por que, Van, que você vai fazer isso aqui na raiz quadrada? A gente poderia já fazer isso aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 14. 3K. Oi? Pois não. 14. Não entendi. Por que o 14? Não, não é 14 não. Obrigado, amor. Eu coloquei o 14, eu olhando aqui para o 112,14, me confundi. Isso aqui é 19, tá? Obrigado. Eu anotei o 14, a Larissa tinha vindo aqui para falar comigo e eu me confundi. Tá vendo aqui? Eu peguei esse 14 e joguei no expoente. O expoente é menos 19. Ó, menos 12 com menos 7, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Olha só. Z ao quadrado vai ser Z raiz quadrada de 9. Quando eu juntar 10 a menos 3 com 10 a menos 19, vai ficar 10 elevado a 16. Como é que a gente vai fazer esta raiz? Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. O expoente que eu não vejo aqui é 2. 16 por 2 dá quanto? Dá 8. 3 vezes 10 elevado a oitava. Esse seria o valor de Z. Bom, a letra B ele diz assim, identifique a constante Z. 3 vezes 10, 3 vezes 10 a oitava. Esse número aqui te lembra quem? Velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo é isso aqui. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Olha que interessante. Ele pediu para a gente calcular o Z e depois descobrir, dentro desta afirmação, qual seria a estrutura que se assemelha com a grandeza da 3 vezes 10 a oitava. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo é a velocidade da luz. Então, resposta da letra A, 3,10 oitava. Resposta da letra B, velocidade da luz no vácuo. Muito interessante. Eu agradeço aqui porque eu tinha, e a gente não ia conseguir a resposta, porque eu tinha colocado esse 14 aqui no expoente e a gente ficar penando com relação a ele.